Envelhecer a gente vai, a gente não vai parar o tempo e é inexorável isso, e o final a gente já sabe. Mas é o que eles falam, como que você quer chegar lá? Eu quero chegar aos 80, 90, 100 dançando, ou eu quero chegar aos 80, 90, 100 com cuidadores? Sejam muito bem-vindos ao Coisa Séria Podcast, que vai te ajudar a melhorar sua qualidade de vida. A cada episódio nós traremos pessoas da área da saúde com dicas incríveis para que na prática você consiga bons resultados. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Hagihara. E se você quer ficar por dentro de conteúdo sobre saúde, já se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva também nas nossas redes sociais. O nosso link está aqui na descrição. E sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada de hoje, doutora Sandra Tagliolato, dermatologista, reconhecida. Doutora, queria saber mais da sua história. O que fomentou a senhora a seguir essa carreira brilhante? Então, eu que agradeço o convite. Eu falo muito, então, se eu falar muito, a história de vida é comprida, né? Vocês me cortam. Então, eu sou dermatologista, já formada há 25 anos. Eu fiz medicina por uma questão de, na minha família, não tem nenhum médico, nem pai, nem mãe, nem primos. Eu tenho um monte de primos, aquelas famílias italianas enormes. Mas o meu irmão fez medicina, eu tenho um irmão 10 anos mais velho que eu. E aí eu era a caçula, que tudo que o meu irmão fazia eu achava o máximo, e eu fui seguindo, né? Então eu era muito nova, acompanhava ele em cirurgia, ele é cirurgião, e eu fui entrando nesse mundo, os amigos dele eram todos médicos, e eu fui entrando nesse mundo, e eu já desde pequena falava que ia fazer medicina. E aí eu fiz medicina, e eu não consigo me ver fazendo outras coisas. Eu acho que a gente você já nasce meio moldado, aquela coisa de querer ajudar, de ter uma visão um pouco diferente, não que as outras áreas não queiram ajudar, não é isso, mas a gente tem, eu falo que quem faz medicina já tem uma veia um pouquinho diferente, aquele que já começa aos 15 anos a se estressar com o vestibular, e a gente já vai nessa pegada. E eu fiz na PUC de Campinas, eu sou campineira, e depois eu fui fazer dermatologia na Escola Paulista de Medicina, que aí me abriu o mundo, né? Eu fui para São Paulo e aí fui morar sozinha, e uma super universidade, e eu conheci todos os meus mentores, os professores, aqueles que te pegam pela mão, e muita gente lá era já formada lá pela escola, já estava inteirada, e eu era estranha no ninho, então eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem orientada, e aí eu fiquei apaixonada mais ainda pela área da dermato, também para prestar dermato também foi uma dúvida, eu ficava entre gastroclínica, entre dermato, sempre dá umas dúvidas, mas assim, o ambiente foi muito acolhedor, os amigos que a gente tem contato até hoje, e é uma área que eu adorei. A gente acha que é fácil, mas não é. Dermato é muito difícil, tem muita doença, tudo é bolinha, tudo descama, tudo Eu ia te falar sobre isso, doutora, tratar o maior órgão do corpo humano e todas as suas variáveis, né? Tem muita doença. Não é muito exigente? E é muito assim, a gente, dentro da graduação, dentro da medicina, a área de dermato é uma área bem pequena, a gente fica mais tempo na cirurgia, na clínica geral, na ginecologia, na pediatria, e essas áreas de especialidades, elas são pequenos pedaços dentro da formação. E como dermato, né, cada pintinha tem a sua nuance, se ela é maligna, se ela é benigna, tudo, meu marido não é médico, ele fala, mas é tudo bolinha vermelha, como se distingue uma bolinha da outra? Então, porque tem as nuances, a gente vê as discussões, hoje em dia com os grupos de WhatsApp, eu tenho mais de 100 grupos de WhatsApp médicos, que a gente fica discutindo, 16 eu sou administradora, então a gente fica discutindo, a pessoa acha que eu sou viciada em telefone, mas não é, é todo discutindo o caso com colegas médicos, com paciente, então hoje o WhatsApp faz a gente trabalhar full time, né, não tem dia, não tem noite, não tem folga, não tem sábado, não tem domingo. E você vê o nível de discussões, né? Então, são muitas doenças, são muitas variantes, tem doenças extremamente raras, alguém lembra de já ter visto, então essas discussões são importantes, além dos tratamentos e tal. E isso eu tive uma base muito boa, eu fiquei como voluntária na Dermato da Escola Paulista por 10 anos,
E eu ia e voltava, no primeiro momento, o primeiro ano eu ia e voltava 5 vezes na semana. Eu ficava só de manhã e voltava à tarde, para começar a trabalhar também, né? Porque a gente se forma muito tarde em medicina, depois você faz residência, então você já está quase aos 30, os seus colegas que não fizeram medicina estão lá, comprando carro, apartamento, você está lá saindo da vida, né? De estudante, né? Eu falo que a gente fica bobo pro resto da vida, porque a gente só vê medicina e o resto, a gente sempre tem dificuldade no resto. E então eu tenho dificuldade com tecnologia, eu tenho dificuldade com qualquer outra coisa, porque a gente só pensa em medicina. E então tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro para me sustentar, que afinal de contas eu já era formada. Assim que eu me formei, meu pai já falou assim: agora é com você. Então, quando eu fui para São Paulo, fui com uma mala e uma passagem, né? Mas aí você vai começar a trabalhar. E tudo bem, estamos aqui para isso mesmo. E então eu me casei no último ano de dermato, então eu já era casada. Então eu precisava, né, começar a vida. E aí o que aconteceu? Eu ia no primeiro momento 5 vezes na semana para São Paulo, depois eu abaixei para 3 e depois para 2, que eu fiquei muito tempo, e por último eu fiquei indo às quintas-feiras por quase 10 anos, até que o pessoal falou: você vai ficar voluntária até quando, né? Aí eu fiz o mestrado. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu engravidei dos meus 2, né? Depois de um ano e pouco, o outro. Porque eu tive, aí fazendo um paralelo de vida pessoal, eu tive muita dificuldade para engravidar. E eu achei que eu nunca ia conseguir engravidar, e aí eu fui inventando coisas na profissão cada vez mais, né? Dando aula em congresso, pensando em mestrado, fazendo trabalho pela FAPESP, e montando uma clínica que vocês conhecem, né? A Dermoclínica, que já vai fazer 23 anos. E ampliando a clínica, e pondo mais médico para trabalhar junto, fazendo reunião, fazendo trabalho, publicando, porque era assim, já que eu não conseguia engravidar, ia tudo para a parte de trabalho e viagem, né? Que eu adoro viajar, esse é o meu hobby preferido. Nem que seja em congresso, sem congresso, você tá viajando, falou, vamos, tô indo. E aí, nesse momento que eu terminei o trabalho com a FAPESP, que isso virou um mestrado, e virou um mestrado duplo, que eram 2 trabalhos, e os 2 rodaram junto, tá? Eu engravidei do primeiro, e quando eu defendi, eu já tinha a segunda. E aí eu defendi com uma mamã, no outro de 2 anos, em São Paulo, quase fiquei louca, né? Imagina. Mas a gente consegue. Então, eu acho que é questão de organização. Quando eu estava com a família, era família. Quando eu estava trabalhando na clínica, era trabalhando na clínica. Quando eu estava estudando, era estudando. Só que eu sempre estava fazendo alguma coisa. E então isso foi me moldando, eu fui conhecendo pessoas incríveis ao longo dessa vida que a medicina me apresentou. Amigos incríveis, a maioria dos meus amigos são dermatologistas ou são médicos. O meu filho mais velho entrou em medicina esse ano. Nunca achei que ele nunca falou nisso, mas falou que sempre foi o sonho, mas tinha medo. Então, ele tá amando. Então, acho que assim, quando que a gente vai ter certeza que você quer a área? Fazendo, mas a maioria vai se encantar. Eu não sei como você não se encanta com essa área, porque ou não é, né? Quem vai para engenharia, outras áreas, é porque realmente não gosta, né, de ver sangue, não gosta daquele ambiente, né? Então acho que você tem que entrar pelos motivos certos, né? Motivo glamour, motivo financeiro são os motivos errados, até porque atualmente a medicina não é o melhor canal nem para o glamour, nem para a parte financeira. É por amor à arte mesmo. E a dermato, então, acabou acontecendo, quase que virei gastro, né, por pouco, porque eu tinha uma professora de gastro que eu amava, e amo ainda, que é a Helena, amo. E eu e a Helena, a gente tem um livro escrito juntos, que foi pela nossa dificuldade de ter filhos. Ela teve, e eu também. E a gente conversando, ela era minha professora, mas muitos anos depois a gente se encontrou, eu fui nela como paciente, a gente conversando, e aí ela me contou a história dela, eu contei a minha história, e ela me ajudou nesse processo de engravidar, ela fez acupuntura, a gente foi porque eu fui pra tudo, né? Eu fui pra inseminação artificial, fui pra tudo que existia e a coisa não rolava. E a hora que eu fui pra essa parte com ela, de acupuntura, não sei o que, rolou um atrás do outro, né? E a gente escreveu um livro, que chama Eu, Helena e Outras Histórias. Meu marido falou que parece um livro meio de lésbica, né? Helena e Outras Histórias, mas é um livro de história. Helena é uma amiga e a gente tem
esse livro escrito, porque assim, isso é uma coisa na profissão médica, as médicas todas, a gente estava falando isso esse final de semana, teve um evento de médicos e umas médicas na faixa etária de 30 e poucos, falando assim, Sandra, que idade você engravidou? Assim, 37 e 39. Ela assim, graças a Deus ainda dá tempo, porque a gente faz muita tudo demanda, mais velho, né? Demora muito, né, pra se só que a formar. idade biológica tá lá também, né? E então quer fazer medicina? Eu acho incrível, a retribuição é incrível, cada paciente que entra, que te deixou feliz, que ficou feliz por você, ou que você resolveu um problema. Hoje eu tenho paciente que eu estou tratando os filhos desses pacientes e fala assim, nossa, eu lembro quando você falou isso, e como a frase tem um valor alto, né? Quando a gente fala, às vezes nem lembro de ter falado, isso foi importante para mim naquela época, só contando uma historinha. Eu lembro que uma paciente tinha umas escoriações, ela se cutucava inteira, então a gente sempre tratava todos aqueles machucados, e depois de tratar, a gente tratava cicatrizes, fazia laser, fazia peeling e tal, porque a parte estética anda junto com a parte de doença, é tudo a mesma pessoa, né? E a pele é a nossa comunicação com o meio, então muito importante essa comunicação social, né? Uma mulher que perde cabelo, alguém que tem alguma cicatriz de acne, muita acne, ou alguma doença que chama muita atenção dos outros, o próprio vitiligo, não passa, não acontece, não dói, mas, né, aquela coisa de aceitação, isso tudo tem que ser muito trabalhado, essa parte emocional. Principalmente as mulheres, né, que elas se importam muito com o físico, né? Muito. Tipo, a perda de cabelo pro homem é uma, né? Que, dos carecas que elas gostam mais, embora não seja tão verdade assim muitas vezes, mas tudo bem, é aceito. A mulher calva, né, com alopecia já é mais complicado. Sim. Então, claro, a gente deveria aceitar isso, mas não vamos ser hipócritas. No mundo, a pessoa se restringe, começa a dar problemas psicológicos. Então, essa pessoa, ela tinha lá, se escoriava, andava sempre de blusa de manga comprida e tal. E aí, um dia eu falei pra ela, mas era a terceira vez que a gente ia fazer o ciclo. Tratava, tirava a cicatriz, ela começava de novo. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Vamos parar, o que tá acontecendo de problema? Achei que ia vir aquelas histórias, que a gente ouve umas histórias pesadas. Filho, marido, trabalho. Falei, eu acho que eu fui meio autêntica, falei, só? Né? Porque isso tudo não tem, né? Sim. Aí, problemas, esse tipo de problemas. Aí eu falei, nossa, tira a lente de aumento. Era a frase que ela precisava ouvir naquele momento. Ela escreveu isso na época do Facebook, eu nunca fui de Facebook, nunca entrei, segundo ela escreveu, e nunca mais ela se escoriou. Então, toda vez que ela tem um problema, ela pensa assim, tira a lente de aumento. E aí ela parou com essa coisa. Era a frase certa da pessoa certa no momento certo. Eu já falei essa frase outras vezes e não rolou, né? Mas para ela calhou. Então tira a lente de aumento dos seus problemas e para de jogar isso para a pele, né? E se automutilar. E dentro disso, quando a pessoa volta e fala assim, você me salvou, né? E isso faz muitos anos, é a maior recompensa que a gente tem. Isso não tem preço, né? Se a gente toca a alma humana, né? Tem até uma frase, você pode ter as melhores ferramentas, os melhores aprendizados, mas ao estar em contato com uma pessoa, simplesmente seja a pessoa e toque a alma dessa pessoa. Acho isso importantíssimo. Senão, não vai fazer por amor, não vai dar certo. Porque meu filho fala assim, nossa, você trabalha muito, estuda muito. Eu falei, prepare-se para isso, mas faça por amor. Né? E doutora, da mesma forma que a senhora escreveu o livro e teve essa frase incrível, eu queria saber como é que foi a ideia de criar o PEN com seu esposo, como que funciona esse congresso, a abordagem dele, né? Então vamos falar do PEN, então vamos lá. Então a gente tem a clínica foi crescendo ao longo dos anos, né? Ela foi crescendo em ambiente físico, em número de pessoas. Eu cheguei a ser professora, né, de residentes de dermato por um tempo em Campinas, então aqueles residentes que davam mais pegada com a gente chamava para trabalhar, depois eu saí disso, mas eles continuaram, um indicava para o outro, indicava para um, então eu sempre tive outros médicos trabalhando junto, e a gente cria dentro da clínica um ambiente de estudo. Então a gente faz trabalhos, a gente publica trabalhos, a gente faz reuniões, a gente faz protocolos, e a gente está sempre discutindo, e dentro disso a gente foi vendo que tinha pegada para mais coisa. Então,
muitos anos atrás, a gente fez um fellow, ou seja, os médicos de fora vinham, acompanhavam a gente dentro da clínica, e a gente começou a pensar em alguma coisa, mas aquela coisa, você está na sua zona de conforto, a sua zona de conforto já é pauleira, né? Você já trabalha o dia inteiro, tal. E aí veio a pandemia. E na pandemia, uma colega farmacêutica, a doutora Patrícia França, falou, não se sabe tanto, por que você não dá aula? Eu falei, mas voltar para a universidade agora que eu saí, né, que eu fiquei os 10 anos lá como voluntário, fiz mestrado, saí, né, com 2 crianças pequenas, traumatizei, né. Aí sempre, o pessoal da PUC já me chamou algumas vezes, o pessoal da Paulista também, volto, não volto, mas que tempo que tem, vou arranjar para a cabeça, mas se eu for fazer, eu quero fazer direito, né, mas não é só o tempo que você tá lá, você tem que preparar a aula. E aí fiquei pensando nessa, agora que meu filho entrou em medicina, pensei assim, nossa, será que eu vou para a universidade para dar aula? E sempre dei umas passadas disso, até que na pandemia, ela falou, vamos fazer um curso de prescrição dermatológica para médicos, porque a maioria dos médicos não sabe prescrever. E eu evoluí muito nisso, por essa amizade com a Patrícia, né, que até então trabalhava numa farmácia de Campinas, que é a minha farmácia de referência que eu indico, porque tem isso, né, posso indicar para várias e existem várias boas, não é uma boa, do mesmo jeito que não existe uma dermato boa, o resto todo mundo ruim, não é isso, tem várias pessoas boas, mas assim, eu não sei onde que o paciente vai cair, então eu acabo muitas vezes indicando, é uma indicação onde dos produtos que eu faço para mim ou que faço para a clínica, e aí a gente acabou fazendo amizade, eu jogo squash, ela também, então a gente começou quem que joga squash no Brasil, né? Então só deve ser nós duas. E o nosso professor que era em comum, por coincidência. E a gente começou nessa pegada de jogar squash, de conversar, e ela acabou virando, sem querer, uma mentora minha de prescrição. Então ela me evoluiu muito, eu sempre gostei de prescrever. Prescrição entenda como formular, fazer fórmulas customizadas, personalizadas, porque você agrega muitas, não é só isso, não é tudo ou nada, né? É claro que eu uso os produtos prontos da indústria, da farmácia, mas eu também manipulo bastante, que às vezes eu quero dar essa customizada, eu quero fazer uma fórmula para você, né? Então você precisa disso numa concentração tal, e isso a indústria não me dá, ela dá aquela coisa engessada. Algo mais personalizado, né? E numa dessa, conversando com a Patrícia, foi uns 4, 5 anos conversando, eu fui melhorando, entendendo muita coisa que eu não entendia. Uma das coisas, por exemplo, que para mim me agregou, eu sempre pensei assim, os ativos são os produtos que vão me fazer diferença. E o veículo, era só escolher, eu quero um creme, uma loção, um gel, um sérum, um spray, e é só uma questão de cosmética. Sim, até que ela me fala que não, né? Mas eu não tinha essa noção, eu sou dermato, não farmacêutica. Exato. E aí ela fala, não, isso é metade ou mais do que a fórmula, que dependendo do veículo que você coloca, você não entrega todos esses ativos maravilhosos que você colocou. Meu mundo caiu, né? Porque eu nunca dei atenção pro veículo. E nunca ninguém tinha me falado isso, eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum. E a mesma coisa o recipiente, quando você vai tomar o medicamento, a cápsula, o recipiente é o que vai te entregar aquilo no lugar certo. Senão você está nos melhores produtos que não vai absorver. E numa dessa ela foi, entre isso e outras coisas, ela foi me ajudando nessa parte de prescrição, eu fui evoluindo. Ela falou assim, por que a gente não faz o curso para médico? A gente fez a nossa jornada de prescrição. E aí, a gente estudou muito, a gente estudou muito. A gente leu ao todo 80 artigos, desses 80 artigos viraram 8 aulas para prescrição, para melasma e manchas em geral, para parte de cabelo, para parte de produção de colágeno, e para a parte, que era outra? De acne. E a gente começou a falar nesses 1001 grupos de WhatsApp, quem queria participar dessa jornada. A gente fazia de sábado à tarde, das 2 às 6, porque tinha as aulas e depois tinha a mentoria, tirando dúvidas dos alunos médicos. E numa dessas a gente foi criando uma comunidade de amigos médicos via WhatsApp. E aí tinha médico que tem também congresso e me chamava para dar aula e não sei o quê. Até que um deles me virou, né, daí conversando, falou assim, para de dar aula só no congresso dos outros, faça o seu congresso. E aí veio a ideia louca do PEN. Né? Então vamos fazer o PEN, procedimentos estéticos médicos. Então ela falou assim, o que você sente falta no congresso? Eu falei, eu sinto falta que um congresso tenha tudo, né? Porque a gente tem congresso só de doença, tem congresso só de tricologia, que é a parte de cabelo, tem curso só de fio, tem curso só de peeling, mas eu queria um congresso que tivesse todos os procedimentos e todos os bastidores de uma clínica que trabalha com isso, né? Então
equipe, como gerenciar a equipe, precificação, gestão de estoque, compras ruins e compras boas, que me falasse tudo isso. Completo. Então foi isso que a gente fez. Então eu, na maior cara de pau, ano passado, a gente fez o PEN aqui no The Royal Palm Plaza, chamei assim os palestrantes, peguei aqueles nomes top, falei assim, oi, vocês me conhecem, né? E tô fazendo um congresso, e aí, vamos lá, vamos dar aula, e toparam. Então a gente teve um time super top, pus as aulas para cada um no seu quadrado, a gente sabe de tudo um pouco, mas é aquele que sabe mais disso, o outro que sabe mais do outro. E aí chamei a top do fio, a top do bioestimulador, a top, o pessoal que tem esses cursos, que dão as aulas disso. Eu dei 3 aulas, acho, não lembro mais. A gente teve a parte prática. E foi um sucesso no nível de reconhecimento dos médicos. Eu ouvi isso, que assim, teve 3 congressos bons o ano passado. Um foi o PEN, né? Então, assim, aí você se enche o ego, infla todo. E aí isso me deu força pra gente fazer no segundo, o PEN 2. Aí a gente ficou assim, nossa, né? Estabilidade política, vou fazer um PEN, né? Será que eu encaro, né? Porque dá trabalho, dá gasto, investimento, né? Tem a indústria ajuda, os expositores ajudam, mas porque senão não faz, não adianta, não consegue. E aí a gente teve, né? Eu tive a ideia, né? Eu não sei, eu tenho umas ideias assim, de fazer no cinema. Então, a gente vai fazer nas salas VIPs do Cine Galeria, que a Galeria já é um shopping super diferenciado aqui da cidade. A gente fechou 2 salas para pegar aquele hall, onde a gente vai fazer também uma área legal, com espaço instagramável, com coffee, não sei o quê. E a gente vai ficar naquelas poltrononas gigantes, com aquela tela maravilhosa. Claro que as ideias a gente só copia e melhora, né? Sim. Ou adapta. Eu fui num congresso assim, no shopping em São Paulo, eu achei o máximo, e aí eu adaptei, o que eu achei legal, copiei na cara dura, o que eu achei que podia evoluir, a gente evoluiu, ou adaptar para a nossa realidade, e eu acho que vai ser muito legal, porque todos os palestrantes esse ano só foi convidar, o pessoal estava junto, e agora a gente está começando a divulgação agora, que ele vai ser no finalzinho de junho, né, a gente está em abril, então agora, mas ele já está montadinho, agora começa a divulgação dele. Então, tudo que eu faço é com muito entusiasmo, com muitas ideias, mas nada assim na porra louquice. É tudo pensado, é tudo embasado. E é isso que eu acho. Eu vejo meu filho, que acabou de fazer 18, ele tá entusiasmado, então acho que vai, entendeu? Meu medo era assim, ele não falou muito em medicina, mas nova fala. E a hora que ele falou, eu me assustei, falei, caramba, não era direito? Ele assim, não, eu sempre quis, mas tinha medo. E aí eu falei, será que dá certo essa pegada, né? E ele tá achando o máximo. Então quem acha o máximo anatomia, porque gostou, né? Exato. E eu acho assim, vai saber que é uma vida assim. Não tem. Essa semana passada, 1h40 da manhã, ligou um paciente falando, porque minha boca era só hematoma, mas ela achou que tinha alguma coisa errada. E eu fiquei com ela pra acalmar até as 4 da manhã no telefone. Nossa. Aí você fala assim, nossa, estética é tranquilo. Não, estética não é tranquilo, não. Dermato é difícil. E quando a gente vai pra parte da estética, eu faço tudo. Eu sou dermato raiz, eu faço doença, mas eu faço muita parte estética, que a vida foi me levando. E vocês perguntaram, quando que começou a parte estética? Eu não sei. Foi indo, foi perguntando. É que, na verdade, quando eu vim trabalhar para Campinas, eu até abri um consultóriozinho lá numa salinha minúscula com o meu irmão, né? Ele me deu a sala que ele guardava ficha, ele falou, pode se transformar em sala. Era um negócio assim, né? A mesa parecia uma tábua de passar roupa, assim, tão fininha, assim. E foi lá que eu comecei. E tudo que eu tinha dúvida, eu levava para os professores da Paulista, quando eu ia lá eu fiquei como voluntária na cirurgia. Então, minha formação é cirurgia dermatológica. Mas eu perguntava, voltava, e a gente vai aprendendo. Depois eu entrei como mentora dos residentes num concurso que existiu, só que a minha diferença de idade era 2 anos para os residentes, então assim, eu falo que eu fiz uma segunda residência, eu ensinava e aprendia, né, e assim vai indo, a vida vai abrindo caminhos, vai evoluindo, tem muita gente que eu ajudei a abrir caminho lá na clínica, que eu ensinei tudo, que eu sabia mais um pouco, tô com 2 pupilos agora, né, nós somos em 10, mas o ensinar retorna para você, né? Você aprende muito mais, você fixa muito mais, a pessoa fica grata a você, vira todo mundo amigo, e é assim que você vai formando uma carreira mais sólida. E então, por que eu escolhi medicina? Foi muito pelo meu irmão. Por que eu escolhi dermato?
dermato, porque eu fui monitora de dermato, porque eu fui me ligando aos professores de dermato, mas também foi uma dúvida, né? Eu prestei os dois, gastro e dermato, cada faculdade eu prestei uma coisa. E aí, mas quando eu cheguei, fui super acolhida como dermato, falei, aqui. E aí a vida me levou para os caminhos. O caminho da estética, porque eu trabalhava com meu irmão e não, quem que ia, né? A doutora Sandra, que ninguém conhecia, né? Aos 27 anos. Oi, né? E então eu comecei a trabalhar numa outra clínica aqui da cidade, que era a clínica da doutora Zenira Grillo, e que ela não tá mais na cidade faz muitos anos, mas era de estética. E eu conheci o mundo da estética. E aquele mundo que os meus professores falavam mal sem conhecer, porque na época era super mal visto, né? Quem fazia estética era uma submedicina. E isso mudou totalmente. E hoje tá super em alta, né? Ele tá em alta e ele tem hoje muito embasamento científico. E hoje quando a gente fala, a Organização Mundial de Saúde coloca o que é saúde, saúde não é mais ausência de doença. A saúde é você se sentir bem com você também. E para você se sentir bem, você tem que estar com uma estética, você não precisa ser escravo disso, porque aí também você nunca vai estar feliz. Mas você precisa estar se sentindo bem no meio social, laboral que você está. Então, a estética entra, assim, quantos milhões de pacientes a gente não tirou de depressão pela estética, né? Tem que ter uma depressão que você saia de casa, que você escove o dente, que você vá procurar alguma coisa. Mas o fato de melhorar por fora, você acaba melhorando por dentro. Os trabalhos mostrando que toxina botulínica, o famoso Botox, ajuda muito no tratamento da depressão. Então, todo esse embasamento, né? Hoje, nos trabalhos ingleses mostrando que quem se cuida tem imunidade melhor, adoece menos, acaba tendo menos câncer, envelhece menos as células e tem menos doenças e vive mais. Isso é um estudo com gêmeos. Então, hoje em dia, assim, ninguém vai falar mal de estética, porque a gente tem um embasamento científico absurdo, e a estética veio para ficar. Os exageros são sempre ruins, né? Aquelas coisas. É isso que eu até ia perguntar para você. Você se depara muito com pacientes, vamos dizer, exagerados, assim, que chega num nível que você fala assim, não, vamos com calma, vamos dar uma segurada, vamos ver um outro caminho. Eu vou te dar um dado que eu não sabia, eu vi, sem ser esse final de semana no outro, num curso. A dismorfofobia, que seria você tá lá bem, mas você olha no espelho e você vê tudo errado. E você acha que tá errado, mas não tá tão errado assim. Você não é se aceitar. É realmente você se vê pior, muito pior do que tá. Na população geral, é 3, alguma coisa por cento. Né? Eu até tenho esses dados certinho, porque eu printei essa tela de um trabalho que eles fizeram. No consultório do dermato, é 12%. Uau! No consultório do plástico, acho que é 6 ou 9%, não lembro, no dermato é mais. Então, você acaba atraindo também pessoas que elas não estão tão ruins assim, elas estão bem, mas elas querem o inimaginável, esse mundo de selfies, esse mundo. Nunca se tirou tanta foto, mas quantas fotos eu tinha de criança, né? Meia dúzia. Só quando viajava, ficava no filme da máquina ainda, esperava para revelar. Hoje a gente tira milhões de fotos por dia, e filtro, todo mundo acha que filtro a pessoa daquele jeito. Não é filtro. Né? É maquiagem, sei lá. Então, aquela beleza estonteante, quando você olha de perto aquelas beldades, elas não são tão beldades assim. Porque são pessoas como pessoas normais, e tudo bem, né? Então, mas a busca daquela perfeição é complicado. Aí a gente tem que dar uma parada, porque e eles te convencem, sabe? E aí você vai para trás, e se não é você, é outro. Aí isso já parte de um nível que não é legal. Caminha junto com o gerenciamento de envelhecimento? Gerenciamento de envelhecimento eu amo de paixão. Gerenciamento do envelhecimento caminha junto, mas isso daí é uma outra coisa. A pessoa está focada em estética ao preço que for, às vezes expondo até a saúde em risco. Tomar aqueles anabolizantes sem nenhum tipo de acompanhamento, fazer aquelas ginásticas loucas, porque quer músculo, é treino, quer ser magro e tomar um monte de coisa para emagrecer. Já tá magro, já tá com músculo, já tá legal, quer pôr toda hora que fica com a boca desse tamanho, você tem que cortar isso. Né? Você como profissional da saúde, aquilo já não é legal. A gente está falando de saúde. Saúde e estética andam juntas. Tá? O gerenciamento, Fabi, eu acho que a gente pensa num global. Eu tô vendo o paciente, mas eu não tô vendo só a estética dele. Eu tô vendo aquele paciente como um todo. Então, assim, ele tá dormindo bem ou não tá? Ele tá se alimentando bem ou não tá? Desculpa, eu bato 30 vezes aqui. Ele tá se estressando. Todo mundo é estressado. Então, assim, será que isso aqui é estresse? Bom,
o diagnóstico é estresse para tudo, né? Sim, porque todo mundo é estressado hoje em dia. Mas, assim, um estresse que você consiga controlar, né? Não aqueles picos de estresse. Tipo, morre alguém da família, mudou de cidade, mudou, sei lá, né? Morreu o cachorro. Alguns estresses. Difíceis da vida, né? Mas você não pode, num trabalho que você não tá gostando, tá sobrecarregado num trabalho, mas isso é um momento. Você tem que voltar para um basal. E o basal nosso já é meio estressante no dia a dia, com um monte de atribuição, mas você tem que fazer uma atividade física, você tem que ter um momento família, amigos, um momento lazer, você tem que dormir no escuro, tantas horas por dia, que você tenha um sono reparador, que realmente você durma, não fica acordando à noite. Isso vai impactar na sua saúde como um todo. Então, impacta na sua saúde, das suas células, da sua pele também. A pele faz parte de você. Então, como a gente mais ou menos já tinha conversado, essa história do gerenciamento de envelhecimento, eu já vinha trabalhando isso um tempo, até que eu fui num congresso em Mônaco o ano passado, e eu acho que eu entrei em sala errada, porque na verdade eu estava procurando sala de laser, sala de injetável, sala não sei o quê, e entrei numa sala lá que eles falavam de cúrcuma. Mas aí, como eu sentei na frente, eu falei, eu não vou sair, tô com vergonha. Sentei, né? Falei, nossa, uma aula de 1 hora sobre a cúrcuma. E começou a me interessar, né? Eu falei, bom, até eu entender no inglês que aquilo era cúrcuma, já demorou um tanto, né? Eu falei, então, nossa, é a cúrcuma. E aí ele foi falando dos 7 S's do envelhecimento, né? Que era S de smoke, sleep, do sono, e S de stress, né? S de sugar, né? Do açúcar. E assim, e ele foi falando um por um onde que impactava. E eles começaram a apresentar, foi um dia inteiro. Eles começaram a colocar os estudos, né? Então, e aí eu falei, caramba, né? Empiricamente, a gente sabe disso, mas eu nunca tinha parado para pensar. Então, foi um denominador, foi um marco na minha vida. Então, hoje, quando o paciente vai na clínica, diz, como que é o seu sono, né? Mesmo que eu não pergunte exatamente assim, no meio da conversa, vai vindo como que é o nível de estresse dessa pessoa, se ela suplementa, se ela não suplementa. Só que é o seguinte, o pessoal acha que é só suplementar. Eu vou tomar a cúrcuma, vou tomar um ômega, vou tomar um colágeno e pronto, tô suplementando. É legal, mas isso é a cereja do bolo. Se eu não tô dormindo, se eu não tô me alimentando, se eu tô super estressado, se eu não tomo água, se eu não faço exercício. Exercício tem impacto em tudo. Então ele me mostra um trabalho onde o exercício físico estimula a produção de colágeno. Uau, porque para mim exercício físico que se dava envelhecia. E eu faço pra caramba. Toda vez que eu faço, falo assim, tá aí no meu botox, tá aí no meu colágeno. É até um incentivo, né? É que, na verdade, mas aí é a tal história da moderação. O exercício físico de alta performance, ele realmente te oxida muito, você tem que entrar com muito antioxidante. Sim. E aí você vê os corredores, né? Geralmente eles são tudo afundado, envelhecidos, né? Exercício foi no sol, então, né? Então, um dos S's era o sol. Então, aí eu comecei a pensar muito isso, estudar muito isso, começar a dar aula disso, e a gente faz esse slogan o tempo inteiro, gerenciamento do envelhecimento. A gente fala tanto isso em rede social, que os pacientes chegam assim, eu vim fazer o gerenciamento do meu envelhecimento. Eu já sei que essa pessoa me segue no Instagram, porque a gente fala tanto de gerenciamento, então eu mostro lá eu fazendo atividade física, gerenciando, né? Ou eu fazendo a terapia, gerenciando, tudo isso é um gerenciamento. E uma das aulas que eu vi, eu falei que eu falo muito, tá? Vocês podem me cortar. Não, tá super legal, pode continuar falando um monte. Uma das aulas que eu vi que eu achei legal era a idade biológica e a idade cronológica. Então, a idade cronológica é aquela que está no seu documento, que não é a sua idade de verdade, não é a sua idade real. É a idade do número do seu documento. Você nasceu no ano X e você tem tantos anos. Você pode ter 20 anos a mais ou 20 anos a menos de idade das suas células. E isso você modula pela sua qualidade de vida. Então, eles fizeram um estudo enorme, eu não vou lembrar agora para te falar o nome desse estudo, mas eu tenho, que pegaram pessoas, são da Europa, no geral. Então, tinha lá, uma pessoa, ela vinha muito bem, ela tinha uma idade biológica 20 anos menos que a idade cronológica, mostrava a pessoa tal, e tem os exames, tem como você mensurar isso através de alguns questionários, através de alguns exames laboratoriais, e você faz uma mensuração, mais ou menos, claro, da idade real das suas células. Você pode ter 20 anos menos, se transparece isso, em 20 anos menos. E essa pessoa, de repente, resolveu treinar para fazer um triatlon. Ela
piorou totalmente. Então, porque foi um overtraining, né? A outra menopausou. Piorou um monte, porque ela também não repôs, tal, porque a menopausa é o impacto da menopausa na vida da mulher. E, então, você pode fazer uma modulação do seu envelhecimento. Envelhecer a gente não vai parar o tempo e é inexorável isso, e o final a gente já sabe. Mas é o que eles falam, como que você quer chegar lá? Eu quero chegar aos 80, 90, 100 dançando, ou eu quero chegar aos 80, 90, 100 com cuidadores, né? Então, eles fizeram, assim, um comparativo, foi o dia inteiro de aula, só resumindo. Eles fizeram um comparativo. No Japão, as pessoas, os últimos 3 anos de vida, precisam de cuidadores. No Brasil, os últimos 13 anos. Em média, né? Tudo é média. Então, o que está acontecendo de errado no reino da Dinamarca, né? O que a gente está fazendo de errado? Alimentação, estresse, o que está acontecendo que lá eles envelhecem dançando, né? Fazendo aquelas coisas deles lá, e a gente envelhece indo para uma casa de repouso com cuidador em casa. E aí, como você quer chegar lá? Hoje a gente não pergunta mais se você vai chegar lá. A não ser que você tenha um azar tremendo no meio da história, você vai chegar lá, né? Então, a população está chegando ao 100, sim. Aumentou, cada vez mais. Mas como? Hoje a pergunta é assim, como você vai? E como você vai chegar lá, você resolve isso agora. E o que isso tem a ver com dermato? Tudo. Porque a pele só vai estar legal, o teu cabelo só vai estar legal se tudo estiver legal, porque ele é o espelho, né? Exatamente, essa é a palavra, vai refletir, tá? Então, o que a gente vai falar? Cuide de você como um todo. E cuide, claro, vai ter procedimento para pele? Vai ter coisa para você passar na pele? Vai. Orientado, numa consulta, porque todo mundo quer a receita do vizinho, passou, é legal. Nossa, quero fazer já vem querendo fazer o procedimento. Deixa eu te interromper então, doutora. Interrompa, por favor. Porque acho que vai ser fantástico ela compartilhar com a gente esse pedaço. Diante disso, tudo que você compartilhou com a gente, uma mensagem. Se você tivesse uma única mensagem para passar para essa geração e para as futuras sobre saúde, sobre prioridades, uma dica assim que tá na carta na manga e que você já estava dando pra gente, né? O que você falaria para essas gerações que estão por vir e essa que tá em relação à saúde? Gerencia a saúde. Então, assim, eu não gosto de extremismo, sabe? Não bebo nunca, faço muito exercício, não faço nunca tudo, só como saudável, é o chato, né? Então, mas gerencie. E tem uns trabalhos que mostram que nunca é tarde para começar. Então, assim, para gerações que estão vindo, legal. Mas para quem já tá aí, fala, putz, perdi, não perdeu, né? Então, a gente nunca é tarde para começar a gerenciar o seu envelhecimento. Nada de extremismo, mas começa a prestar um pouco de atenção na qualidade do sono, começa a prestar um pouco de atenção, vai dormir um pouco mais cedo, dorme num ambiente mais escuro, tenta ver se você consegue dormir, se precisar tomar uma melatonina, se precisar de alguma coisa, vai evitar remédios de verdade, indutores do sono, mas assim, faz um trabalho, toma um banho morno, tem alguns trabalhos mostrando que isso vai te induzir ao sono, então tem uma qualidade de sono adequado, tem uma alimentação adequada, module o seu estresse, cuide da sua pele, cuide de você, o se cuidar, o autocuidado é muito legal. Os pacientes adoram se cuidar, se sentir melhor. Os meus pacientes que se cuidam são os que têm as melhores saúdes, porque saúde estética anda junto. E nunca, nunca, nunca é tarde. Então, essa é a mensagem. Muito bom. Obrigada, doutora. Doutora, e se alguém quiser passar com você por uma consulta, querer saber mais sobre o PEN, onde que o pessoal pode te encontrar? Passa para o pessoal suas redes sociais, para ter essa interação, para eles até conhecerem mais, né, dos seus conteúdos, do que você faz um pouquinho, divulgar para a família, para os amigos. Então, minha comunicação é muito com o Instagram. Eu demorei para cair no Instagram, foi da pandemia para frente, mas a gente tem uma comunicação com médicos e uma comunicação com pacientes pelo Instagram. Então, o mais fácil é entrar no meu nome mesmo, doutora Sandra Tagliolato, né, Tagliolato, e lá para paciente, para médico, a gente está conversando. Se é médico, a gente vai direcionar para o PEN ou para o Mentoriderma, que são as mentorias e aulas para os médicos, e a gente vai estar conversando, a gente está sempre ligado lá.
Bacana. Obrigada. Pessoal, então já segue a doutora aí, já procura ela nas redes sociais, já começa a interagir com os conteúdos dela, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Doutora, o nosso podcast tá chegando ao fim, mas antes a gente tem uma surpresinha pra você. Oba! Você vai ganhar Eu quero essa canequinha. uma Olha lá. canequinha do nosso podcast. Ganhei, que eu já ia levar essa. Coloca lá no seu consultório, pra você usar no seu dia a dia. Presentinho. Tcharam. Olha, eu só não abri antes porque eu sabia que eu ia encrespar. Né? Seguir. Vocês querem saber o que tem dentro? Com certeza. A gente já ficou curiosa aqui pra saber. Peraí. Tcharam. Sérum hidratante com a Gerilox. Pra quem não sabe, a Gerilox faz o nosso efeito Cinderela, além de ter sua ação. Né? Tá Super legal. explicadinho, foi embaixo da maquiagem, vale a pena. Descobriu o nosso segredo. Aí esse aqui é um sabonete oxigenante. Super chique, é aquele que ele dá efervescida, exatamente. Ai, muito legal, você já tinha. E, tcharam, e esse aqui a gente tem uma vela de capim santo. Isso mesmo. Cheirosa, doutora. Muito bom. Uma delícia. Muito bom, Muito que bom bom. mesmo, hein? Você merece, doutora. Muito obrigada. Imagina. Obrigada por tudo, pelo convite, pelos presentes. Adorei. Imagina, Nós gente que também. agradecemos. Obrigada, Foi um tempo gente. muito bom, muito Espero ter enriquecedor. agregado. Muito. Com certeza.